Olá, galerinha do segundo ano. Estou aqui mais uma vez para fazer com vocês a aula de, de eletrostática. Na verdade, fechar, né, essa primeira parte do curso de eletrostática, que nós optamos por pegar os conceitos fundamentais, ok? Sempre pensando ali na frente, sempre pensando na sequência do seu curso. Bom, nós falamos no vídeo anterior, na aula anterior, de potencial elétrico, comparamos com campo elétrico. Vamos dar uma retomada aqui. Eu tenho uma carga fonte, uma carga geradora, uma carga mãe. Essa carga gera propriedades elétricas em torno dela. Essas propriedades elétricas, duas grandezas fundamentais que independem de uma outra carga, de uma carga de prova, né? Campo elétrico, que é vetor, e potencial elétrico. O campo elétrico, que é vetor, que a direção, o sentido tem a ver com sai mais, quando é mais ele sai, sentido dele, quando é menos ele entra. Mais sai como está desenhado aí. E o potencial elétrico, que é uma grandeza escalar. Se o campo elétrico é vetorial, tem intensidade, direção e sentido, o potencial elétrico é escalar, não tem direção e sentido, só tem um valor. E aí nós tínhamos dito na aula anterior como é que eu calculo o campo. Uma das fórmulas, a principal delas, aquela quando eu estou preocupado com quem gerou o campo, é K, Qzão, por R ao quadrado. E quando em relação ao potencial elétrico, é K, Q sobre R. No V, do potencial elétrico, não é o R não é o quadrado e o Q não é em módulo, porque ele é uma grandeza escalar, ou seja, se tiver sinal, vai colocar com sinal a carga, porque existe o potencial negativo, existe volts negativo. Bom, nós falamos mais na aula anterior. Falamos que quando eu tenho vários campos no mesmo ponto, somos vetores. Já o potencial é soma algébrica, é só somar os números com os sinais. Tudo bem? Tranquilo? Legal. Bom, e eu disse, assim, é muito comum o exercício que peço as duas coisas, né? E aí eu tenho que saber a diferença entre o V e o E. Bom, outra comparação importante é como que é se eu tiver um corpo oco. Na verdade, não necessariamente oco, ele pode ser maciço. Mas se eu tenho um corpo, por exemplo, um corpo esférico, não necessariamente também ele tem que ser uma esfera, ok? Mas vamos pensar num corpo esférico, um pouquinho achatado, pode ser esférico integral. Esférico, totalmente esférico, vai ficar mais fácil da gente perceber a conclusão que eu vou tirar. Mas é assim, toda vez que eu tiver um corpo, dentro deste corpo, o campo elétrico é nulo. Na superfície tem um valor. Como é que eu calculo? Kq por R ao quadrado. Tudo bem? Na superfície da bolinha. Dentro é zero. O campo dentro é sempre zero. Sempre. Não gosto dessa palavrinha, mas sempre zero. Olha lá o gráfico. Perceba o gráfico do campo elétrico. Ó, perceba que eu tenho uma esferinha. Dentro dessa esfera até chegar no raio R, ou seja, dentro dessa esfera, o campo elétrico é nulo. Perceba que lá, num valor de R, né, que é o raio da circunferência, o que eu vou ter? Eu vou ter ali, volta um pouquinho, eu vou ter aqui o campo KQ por R ao quadrado. Tudo bem? Então, e aí conforme vai aumentando a distância, vai diminuindo o valor do campo. Importante, o campo elétrico dentro de um corpo é sempre nulo. Por quê, prof? Porque, pensando nessa minha esferinha de raio R, perceba que ali, vamos imaginar que eu tenho então essa esfera cheia de cargas positivas, né? E aí vamos pensar assim, essa carga aqui, mais ele sai. Cadê? Achei. Mais sai. Esse mais sai. E aí para aquele mais de cima, sai. Mais de baixo, sai. O campo, quando a carga é positiva, sempre sai. Perceba aqui comigo que ao fazer isso eu fiz para algumas, ok? Lembrando que as cargas num condutor elas se espalham igualmente.
Os campos lá dentro, olha o que vai acontecer. Tem um contra o outro, cancela, um contra o outro, cancela, um contra o outro, cancela, um contra o outro, cancela. São muito mais cargas que tem, né? É só um exemplo para te explicar por que o campo elétrico lá dentro é zero. Porque lá, o campo total é sempre a soma vetorial. E aí eu vou ter sempre uma soma vetorial nula lá dentro, sempre. Agora, a partir do raio, a partir da superfície, eu tenho um outro valor de campo. Tudo bem? Não esqueça, campo na superfície não é zero. Interna superfície, sempre zero. Ok? Ficou claro? E o potencial? O potencial não. O potencial dentro e fora é o mesmo. Na superfície, internamente, é o mesmo. Por quê, prof? Porque não é soma de vetores, é soma algébrica, né? Eu vou somar os números. Somando os números lá fora vai ser a mesma coisa que aqui dentro. Tudo bem? Por isso que o gráfico é desse jeitinho. Ok? Aqui é o V. Perceba que durante todo o raio, o V é o mesmo. O V não muda. Percebeu? O raio da circunferência. E aí, conforme vai aumentando a distância a partir da superfície, aí vai diminuindo. Mas dentro e na superfície é sempre o mesmo valor. Bom, isso explica, o campo elétrico nulo explica por que quando cai um raio no avião, como você está vendo naquela imagenzinha ali, ou no carro, eu não levo choque, porque as cargas se espalham em volta. Você vai dizer, mas isso eu já sabia, ok. Só que ao elas se espalharem na superfície, o que acontece? O campo lá dentro é nulo. E é por isso que tem a chamada blindagem eletrostática, a chamada gaiola de Faraday. Eu não levo choque. O melhor lugar para estar quando está chovendo e raio é aonde? É lógico que é na sua casa. Mas, se eu estou na rua, é ir para dentro de um carro. Se eu não puder ir para dentro de um prédio, ir para dentro de um carro. Por quê? Porque se cair o raio no carro, eu não vou levar choque. Aqui, muito cuidado. Não é porque, então é porque o carro não leva choque por causa do pneu. Não é isso. O pneu não segura um raio, uma descarga elétrica tão grande. O que acontece é que as cargas se espalham em volta, na superfície do lado de fora. Dentro, o campo é nulo. Como o campo elétrico é nulo, não tem movimento de carga elétrica, não vou levar choque. Tudo bem? Isso é exatamente essa imagem. É uma bobina de Tesla, raios, e nada acontece com a pessoa que está lá dentro. Olha aí, a imagem, né, daquele último pedaço do vídeo. Perceba que nada acontece com ele. Por quê? Porque o campo elétrico interno é zero. Prof, mas o potencial não é. Sim, mas o potencial é igual em todos os pontos lá dentro. Se tivesse uma diferença de potencial, aí eu teria um movimento de cargas elétricas, que é o que me levaria ao choque. Então, deixa eu entender, prof. Campo elétrico dentro de um corpo. Não precisa ser uma esfera necessariamente. Não precisa. Não precisa ser oco. Pode ser oco, pode ser maciço. Isso. Campo elétrico dentro de um corpo, nulo. Zero. Sempre. Não gosto da palavrinha, mas é sempre. Então, na superfície e além da superfície eu tenho valor. Dentro, não. E o potencial elétrico? O potencial elétrico V, ele é igual dentro e na superfície. Então, ele não é zero dentro. Tudo bem? O campo elétrico zero é o que explica por que tem raio e nada acontece quando eu estou dentro de um carro. Ok? Valeu? Tranquilinho? Pois bem, na sua apostila, estamos a partir de agora retornando à apostila. O exercício 5 da apostila 13, módulo 73, página 116. Ele fala assim: uma esfera condutora oca encontra-se eletricamente carregada e isolada. Para um ponto na superfície, o módulo do campo elétrico e do potencial elétrico são campo elétrico 900,
potencial elétrico 90. Portanto, considerando um ponto no interior da parte oca, quanto vai ser o campo elétrico? O campo elétrico vai ser zero, porque o campo elétrico interno é zero, na superfície é diferente do interno. E o potencial elétrico vai ser o mesmo da superfície. Não é zero, é o mesmo da superfície. Como na superfície ele falou que é 90, então 90. Por isso, letra 0 de campo, 90 de potencial, letra A de astrojoto. Tudo bem, galerinha? Legal. Sua tarefa, fazer o resuminho, que é bem importante para nós. Beleza? No próximo encontro, vamos começar eletrodinâmica. Valeu, beijos virtuais, tchau.